Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos à nossa aula de geografia de hoje, tá? Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 78. Nós faremos a explicação do conteúdo da página 78 até a página 81. Então, abram o livro e venham comigo nessa viagem pela geografia, certo? Então, nós vamos falar sobre o crescimento das cidades, tá? Então, à medida que as cidades crescem e suas populações aumentam, novos bairros vão surgindo. Muitos vão sendo formados nas áreas mais afastadas do centro, o que contribui para a expansão das periferias urbanas. Então, uma cidade, ela não nasce grande, né? Fora o caso de cidades que são planejadas, como foi o caso de Goiânia, né? Que foi uma cidade planejada para ser a capital do estado de Goiás, quando se transferiu de Goiás Velho para Goiânia. Nós já estudamos isso ano passado. Como é o caso de Brasília, que foi construída para ser a capital do Brasil, e, mais recentemente, a capital do estado de Tocantins, Palmas, que é uma cidade planejada também, tá? Então, as cidades, ela cresce pequena, começa ali com poucas pessoas, né? Aí vai aumentando, aí se cria um centro, né, da cidade, onde tem mais infraestrutura, ruas asfaltadas, muitas vezes tem rede de esgoto, energia elétrica, essas coisas e tal, né? Onde estão os bancos, o comércio da cidade, ali onde é o centro. Então a cidade começa a crescer, aí normalmente as pessoas vão para as partes mais distantes desse centro, é onde a gente chama de periferia, que é os lugares mais distantes do centro, né? Que às vezes tem muita pouca infraestrutura, são lugares normalmente, às vezes é invasão, a pessoa pegou um pedaço de terra ali e cercou e construiu a sua casinha, então não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem às vezes nem água encanada, energia, e depois com o tempo ela vai evoluindo, né? Então vamos observar um exemplo aqui. Veja o crescimento em parte da cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, comparando as imagens a seguir. Então essa primeira foto aqui, ó, ela é de 1963, ou seja, 58 anos atrás, né? Olha como que era a Barra da Tijuca, aquelas que a gente vê na televisão, né, nas novelas. Então, olha como ela era. Olha uma foto mais recente, de 2009, né? Olha a diferença da cidade. Então, ela não cresceu, ela não nasceu da forma como ela está hoje. Ela cresceu aos poucos, né? Tinham só casas, não tinham prédios, né? Por mais que a foto esteja preto e branco, a gente consegue fazer uma análise disso, né? As casas eram mais afastadas, pegavam apenas uma parte da região da Barra da Tijuca. Hoje não. Hoje existe arranha-céus, né? Prédios grandes nesse bairro, tudo muito próximo um do outro, né? Então, a gente pode ver essas diferenças. Página 79. Com esse crescimento, novas áreas urbanas avançam em direção às áreas rurais. Lavouras, pastagens e até mesmo áreas de vegetação natural vão sendo substituídas por arruamentos, conjuntos habitacionais, bairros industriais e ruas comerciais, né? Nós temos um exemplo aqui em Anápolis, né? Eles não desapropriaram uma parte da cidade agora para construir o DAIA 2, que é o nosso centro industrial. Então, por quê? Porque a cidade exige isso, né? Esses bairros mais longe, né? Antigamente eram fazendas. Se vocês conversarem com as pessoas mais antigas, né? Até mesmo próximo da sua casa, as pessoas vão falar: nossa, ali, sabe, ali naquela rua, ali era um pasto antigamente, né? Porque então a cidade foi crescendo e foi invadindo a zona rural. Então a zona rural deixou de ser rural para passar a ser urbana. O crescimento das cidades também ocorre dentro da própria área urbana, ocupando terrenos que ainda estavam vazios, ampliando os bairros ou por meio de construções verticais, como os grandes edifícios. A gente viu bem um exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro, do bairro da Barra da Tijuca, né? As imagens apresentadas a seguir mostram como ocorreu o crescimento de parte da cidade do Rio de Janeiro,
também na região do bairro da Barra da Tijuca e seus arredores, entre os anos de 1984 e 2015, registrado por imagens de satélite. Então, olha só, olha como era esse bairro em 1984, a primeira imagem. Olha como ele era em 2015, olha a diferença. Né? Olha a diferença dele. Então, como cresceu esse prédio, aumentou muito a população nessa região, né? Página 80. Cidades de todos os tamanhos. Além do aumento da população vivendo nas cidades, houve também, no decorrer do século passado, um grande crescimento do número de cidades em nosso país. Nesse processo de urbanização do Brasil, o surgimento de novas cidades e a expansão das áreas urbanas mais antigas caracterizou algumas diferenças entre as cidades brasileiras, principalmente quanto ao número de habitantes e as atividades econômicas realizadas no espaço urbano. No Brasil existem cidades dos mais diferentes portes. De acordo com o número de habitantes, uma cidade pode ser considerada pequena, média ou grande. Tá? Então, além de aumentar a população das cidades, aumentou também o número de cidades. Né? Então, aquelas vilinhas, aqueles distritos que eram dependentes de uma cidade, de uma cidade maior, eles se tornaram independentes. Então, cresceu muito o número de municípios. Se a tia Débora não estiver enganada, hoje nós temos 5.570 e poucos municípios, cidades no Brasil. Né? Então, é muita cidade. Então, olha lá, ó, primeira foto aí, ó. A foto mostra uma paisagem de Taraucaca, no estado do Acre, em 2016. Nessa cidade vivem aproximadamente 19 mil habitantes, por isso é considerada uma cidade pequena. Gente, 19 mil habitantes, o Recanto do Sol, que aqui do meu lado tem mais habitantes que essa cidade. A região ali do Recanto do Sol. Né? Então, quer dizer, é uma cidade bem pequenininha. A segunda imagem. A foto de 2017 mostra uma paisagem da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Essa cidade possui uma população com cerca de 357 mil habitantes, por isso é considerada uma cidade média. É mais ou menos o tamanho de Anápolis, né? Então, Anápolis não é uma cidade grande, a gente às vezes fala Anápolis, então a gente acabou de descobrir que Anápolis é uma cidade média, né? Então, e a terceira foto. A foto mostra uma paisagem da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, em 2017. Essa cidade possui uma população de aproximadamente 1.752.000 habitantes. Por isso é considerada uma cidade grande. Então, as grandes cidades elas têm mais de 1 milhão de habitantes. Página 81. As cidades estabelecem relações entre si devido à importância e à influência que exercem sobre as outras. Deste modo, as pessoas que vivem em algumas cidades pequenas muitas vezes precisam se deslocar para ter acesso a serviços ou produtos que não encontram no comércio local. As cidades grandes, por sua vez, oferecem os mais diversos serviços e atividades especializadas, atendimento médico, serviços educacionais, lazer e trabalho, e são muito procuradas por pessoas vindas de outras cidades. Então, o que acontece? Existe essa troca, né? Quantas pessoas a gente conhece ou já ouviu falar que vem do interior, ou seja, vem das cidades pequenas, mais distantes, em busca de atendimento médico, de emprego, de estudo nas cidades médias e nas cidades grandes. Porque essas cidades, elas oferecem mais recursos para a população, né? Porque ela tem mais população, né? Então, às vezes, numa cidade, por exemplo, igual essa cidade do estado do Acre aqui, 19 mil habitantes, para ela não é viável ter, por exemplo, uma faculdade, um polo universitário como nós temos aqui em Anápolis. Então, com certeza, os jovens de lá vão buscar estudos, se profissionalizar, se formar em outros grandes centros dentro do estado deles ou até mesmo fora, né? Assim, podemos dizer que as cidades estabelecem relações entre si. O exemplo a seguir mostra como as cidades se relacionam. A.
André mora na cidade de Goianápolis, no estado de Goiás, com uma população de apenas 11 mil habitantes. Ela é uma cidade pequena. Goianápolis, nossa vizinha aqui, ó. Sua irmã, que já está cursando a faculdade, estuda em uma cidade próxima de Anápolis, olha só. Uma cidade média, com cerca de 335 mil habitantes, onde existem vários cursos universitários. Em Anápolis, a família de André também encontra diversos serviços médicos. Uma realidade nossa, não é? C. Quando não encontram os serviços que precisam em Anápolis, a família de André vai até Goiânia, a capital do estado de Goiás, com aproximadamente 1.300.000 habitantes. Goiânia é uma cidade grande que oferece os mais variados e especializados serviços, universidades, hospitais, clínicas, além de inúmeras opções de lazer, museu, teatro, zoológico, etc. Entenderam? Então, uma cidade pequena precisa de uma média, que uma média precisa de uma grande. Então, elas precisam se tocar, certo? E as pessoas da cidade grande, às vezes, querem ir para o interior para sair do sufoco da cidade grande, né? Então, agora vocês vão responder para mim, meus amores, a questões 1 e 2 da página 78 e a questão 3 da página 81. Ok? Beijos e aguardo a tarefa de vocês.